Olá, boa noite. Sou Alessandra Zoanon, gestora pedagógica do programa Socioemocional Líder em Mim, e agradeço o convite da FIEB para participar da primeira Jornada da Família. Venho aqui para conversar com vocês sobre, a minha palestra é Da Casa para a Escola e para o Mundo, Habilidades Socioemocionais. Para mim é uma alegria, uma honra de verdade conversar com as famílias sobre este tema, porque temos um papel importante, como pais neste processo e neste desenvolvimento. Então, para alinharmos, já que eu vou falar ali, dessa qual o papel da casa, da família e para o mundo, o que se espera desse desenvolvimento, para ficarmos na mesma página, vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, o que é habilidades socioemocionais, porque muito se fala, olha, precisa de habilidades socioemocionais, precisa formar competência, a escola tem, está na BNCC, a escola precisa trabalhar a competência socioemocional e desenvolvimento, e a escola trabalha, tem ali dentro do seu currículo, mas muita gente faz essa pergunta, ok, tenho que ter, mas o que são, essas habilidades? Então, para a gente ficar aqui na mesma página, eu vou dizer para vocês o que é, porque nós vamos falar muito sobre, Então, as habilidades socioemocionais, elas são a capacidade que ultrapassa a dimensão cognitiva e envolve de forma muito mais profunda, realmente, o lado emocional e social do ser humano. E são competências que mostram-se cada vez mais relevantes e importantes na formação de um cidadão responsável, porque são competências que uma pessoa desenvolve para se tornar um ser integral, um ser humano mais completo, enfim. E como são características relacionadas ao comportamento, são desenvolvidas desde a infância, Então, por isso que eu começo falando da casa, porque a infância, todo esse nosso desenvolvimento comportamental, o primeiro lugar é na nossa casa. A escola, ela tem uma formação, ela faz uma formação estruturada, ali dentro do seu currículo, atendendo essa exigência. Tem muitas habilidades, que são práticas ali dentro da escola, mas nós também temos um papel importante, enquanto pais ali, realmente nesse desenvolvimento do nosso filho. Eu trago aqui um pensamento do Paul Tolg, que ele diz: as competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender, são habilidades que você pode praticar e são habilidades que você pode ensinar. O Paul Tolg é um especialista em educação, ele é autor, ele é escritor, trabalhou por muito tempo no New York Times, The New York Times, enfim. E porque a gente ficou, pensando também por muitos anos, que a gente aprendia isso naturalmente, A gente aprende as competências, eu aprendo a ser empático, por exemplo, naturalmente, mas não, Então, até por isso até que veio essa exigência para a escola. Porque a gente faz muitas práticas, e eu vou falar sobre isso, A gente pratica muito no nosso dia a dia, mas é importante a gente ter o conhecimento, do que é cada coisa, Até mesmo para a gente reconhecer isso na gente. Como que eu desenvolvo uma competência socioemocional? Ok, eu sei o que é, mas como desenvolvo? Bom, a primeira coisa é isso, O conhecimento. Eu preciso saber o que é. Então, o conceito, os procedimentos. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, na empatia. Eu sei o que é empatia, eu sei os procedimentos, eu sei aplicar até, conceitos para ser empático. Uma escuta ativa, uma escuta empática, ouvir com a intenção de compreender, não com a intenção de responder. Treino habilidades, porque eu preciso para desenvolver competência, conhecimento, habilidades. Então, eu treino habilidades que é saber fazer de forma eficaz, Então, eu aprendo como eu escuto, como eu tenho uma escuta atenta. Dentro da escola, por exemplo, a escola ensina, a gente faz uma roda de conversa, olha, primeiro vamos escutar um amigo, escutar com a intenção de compreender de fato, depois você fala. Isso é prática, Eu me torno hábil a isso. E tem uma outra dimensão para conquistar essa minha competência, que é atitudinal, que é a minha postura frente a uma situação. Então, é importante para mim, socialmente é importante, minha família vê importância, meus amigos veem importância. Então, olha só como é desafiador realmente adquirir uma competência, porque eu preciso saber o que é, eu preciso saber fazer, e eu também preciso ter uma postura que realmente aquilo tem um valor para mim, para eu poder praticar. Então, nesse papel, onde que entra a casa, Porque a gente começa da casa com esse desenvolvimento, aonde? Na prática, Então, primeira coisa ali, a gente estabelece relações de diálogo com os nossos filhos, Então, é muito difícil conseguir reconhecer e identificar sozinho as nossas emoções e pensamentos, Então, conversar com os filhos colabora muito, para que eles compreendam seus próprios sentimentos, Enfim.
Outro ponto que eu trago que é muito importante que vem de casa, ser o exemplo, né? Ensinamos muito através do exemplo, né? Somos o exemplo. Não adianta eu pedir silêncio gritando, né? Fica até, não é, acaba não sendo íntegro, né? Poxa, eu tô pedindo para você me respeitar ou silêncio, né? Grito. Então é outro ponto que a gente vem ali, que a gente também consegue trabalhar desde ali dentro da nossa casa. Estabelecer o confiança, relações, né, de diálogo, ter momentos para conversar. Isso mostra o quê? A gente desenvolve a confiança com os nossos filhos, né? Olha, esse momento eu quero te escutar, quero saber como foi o seu dia. Com a criança, né, pequena, acaba sendo bem mais fácil esse ponto, porque a criança é uma esponjinha, ela gosta de compartilhar muito do dia a dia, e conforme ela vai crescendo, vai perdendo um pouco disso. Mas é importante a gente saber que é muito importante, fundamental a gente manter essa relação de diálogo, que desenvolve muito essa relação de confiança entre pais e filhos, né? Porque o adolescente, ele tende a não querer conversar tanto, né? Ah, eu não quero conversar. Mas quando a gente se mostra aberto para escutar, olha, tudo bem, eu estou aqui para te ouvir, né? É importante, porque olha só, gente, autoconhecimento, né? A gente só adquire o autoconhecimento conversando. Então, quando a escola, por exemplo, ela tem aula socioemocional, que tem um momento que o professor conversa sobre determinados temas, eu estou desenvolvendo esse meu autoconhecimento, eu estou me conhecendo melhor, porque eu estou conversando e, claro, né, formulando ali o que eu penso sobre isso, né? Como eu me coloco frente à situação. Então, aí você pensa, poxa, isso me incomoda, isso não me incomoda, isso eu poderia pensar de outra forma. Eu achava assim, agora eu acho assado. Então é muito importante. Outro ponto muito relevante que vem de casa ali é ter consciência dos pontos fortes e fracos, né? Principalmente um dos pontos fortes que a gente trabalha muito isso no Líder em Mim, que faz parte, né, gente? A gente tem grandezas e a gente tem coisas a desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho um ponto forte. Elogiar, né? Elogiar os filhos faz muito bem, né? Ajuda ali na autoestima, nessa construção de autoconhecimento também, né? Olha, você canta muito bem, né? Nossa, você é muito bom nisso, parabéns. Né? Para o meu autoconhecimento é importante, né? Ouvir sempre. Nossa, eu sou bom em matemática, né? Reforça para mim que eu sou bom. E quando eu tenho um ponto fraco, é legal trabalhar sempre pensando no desenvolvimento. Ok, isso eu não sei fazer tão bem, mas eu posso melhorar, eu posso me desenvolver. E fortalecer as grandezas, o ponto forte. Porque, gente, a gente cresce e se desenvolve pelo que a gente é de bom, pelo que a gente é de melhor, né? Com certeza eu estou aqui, vocês também, pelo que somos de melhores, né? E os nossos pontos fracos todos temos e temos que nos desenvolver, né? Então a gente pode melhorar, mas isso não pode ser fatal para a gente, né? Nossa, meu sucesso vai vir disso. Não, o nosso sucesso realmente vem do que a gente é bom, do que a gente se desenvolve. Então, ter essa consciência, ajudar os nossos filhos é fundamental, né? Então, ajuda muito no nosso desenvolvimento emocional. Né? Tecer elogios, né, ao filho, né, quando sentir que deve, né, elogios sinceros, principalmente, para a gente não achar, tá falando isso porque minha mãe, né, porque meu pai. Né? Não, mas é porque você é bom realmente naquilo, né? Isso ajuda muito a construir, pouco a pouco, uma confiança maior, né? A criança constrói uma confiança maior em si mesma. Então, isso é muito importante. Praticar o autocontrole, gente. Praticar o autocontrole é um grande desafio que a gente tem em casa, né? Porque todos nós enfrentamos situações ali que servem, né, como gatilhos muitas vezes, né? Então, este é um acontecimento que nos deixa o quê? Felizes, tristes. Ah, eu gostei disso. Nossa, isso eu fiquei frustrado, né? Então, eu tô exercitando ali. Calma, respira fundo. Vamos pensar sobre isso. Eu sei que você está triste nesse momento. Então, exercitar o autocontrole para a gente, né? Porque também estamos nesse processo, não é só o nosso filho, né? A gente também desenvolve dentro de casa as nossas habilidades, né? Porque a gente pratica, é onde a gente pratica, né? Então eu pratico com meu marido, eu pratico com a minha esposa, eu pratico com os meus filhos, enfim. Outro ponto, demonstrar empatia. Principalmente quando eu demonstro empatia também, né, gente? Eu estou sendo exemplo novamente. Então, eu demonstrei a empatia sobre determinada situação, né? Se colocando no lugar, né? Mostrando para os meus filhos, para minha família, olha, eu também sei reconhecer, né? Igual aquele ponto, né, que a gente sempre fala: ah, se eu fosse fulano, eu faria isso. Não, mas eu estou projetando, se eu fosse sendo eu, mas e sendo ele? Né?
Então, realmente, o que essa pessoa passou na condição que ela estava, ela tomou essa decisão, né? Então, é diferente, né? Você se colocar no lugar do outro usando o sapato do outro do que usando o nosso, né? Tanto que a gente tem, né? Tem várias expressões, vários ditados até populares ali, né? Que a grama do vizinho é mais verde, é mais fácil resolver o problema do outro do que o nosso. Por quê? Porque quando a gente resolve o problema do outro, por exemplo, ou vê uma determinada situação, a gente se coloca no nosso lugar, vivendo o lugar do outro, não o lugar do outro, com a roupa do outro, com a casa do outro, com a condição do outro. Muda totalmente a perspectiva, né? Então, imagine-se vivendo aquela situação de fato, né? Verdadeiramente. Somos o exemplo. Aí reforça para o nosso filho, né? Quando ele está aprendendo na escola, atitudinal. Olha como é importante ter a empatia. Né? Minha família é empática também, né? Tenta ser empática, desenvolve empatia, né? E busca empatia. Então, demonstrar empatia é muito importante. Exercitar a autonomia. Nossa, isso é fundamental. A gente trabalha, né, na escola muitas ações para desenvolvimento da autonomia, o protagonismo do aluno, mas isso também, né, precisa estar alinhado, precisa da família também para esse desenvolvimento. Então, pequenas responsabilidades para o filho, né? Arrumar a cama, arrumar seus materiais, se responsabilizar de repente para cuidar do, né, levar o cachorro para passear, né? Enfim, colocar a água para o cachorro, que seja, pequenas responsabilidades traz muita autonomia e também desenvolve o protagonismo, né? Aquela criança e aquele estudante, aquele adolescente, porque às vezes a gente não faz isso quando é pequeno, né? A gente tenta ali proteger, claro, né? Proteger, cuidar, amar, e depois quando ele vai crescendo, é mais difícil esse desenvolvimento da responsabilidade. Então, é super importante a gente exercitar a autonomia, é um exercício. Então, pequenas responsabilidades às vezes fazem muita diferença para a gente ter muitas responsabilidades lá na vida. Porque no mundo, né, gente, quando eu chegar lá na parte do mundo, a responsabilidade é super exigida da gente. Né? A gente ter ali a nossa responsabilidade familiar, profissional, e, enfim. Outro ponto, promover a sociabilidade. É outro ponto que a gente sai de casa, né, fazendo isso, né? Então, é muito importante para a família, né, promover momentos sociais, né? Então, quando a gente leva nosso filho para brincar com outras crianças, é festinha de aniversário, conviver com os primos, enfim. Porque, gente, olha só, muitas vezes nosso filho é único, tem um irmão, né? Ele ainda não tem um convívio social diverso, porque aquelas pessoas que convivem na nossa casa têm o mesmo desenvolvimento, né? E têm o mesmo pensamento, o mesmo paradigma, né? Os mesmos valores. Então, quando a gente pratica para fora de casa, né, a sociabilidade, a gente conhece pessoas com outros pensamentos, né? Que a gente vai ter que praticar as habilidades socioemocionais ali, né? Então, nossa, usar o para e pense, nossa, deixa eu parar, respirar para depois poder responder. Poxa, essa pessoa está falando isso, mas eu no lugar dela, o que que eu faria, o que eu falaria? São exercícios que a gente consegue praticar vivendo em sociedade. Porque essa criança, esse estudante, depois ele vai para a escola e somos muito diferentes, né? Então, respeitar o próximo. Então, é muito importante. Lembrando que tudo começa a partir do exemplo da casa, né? Como que nós nos comportamos em casa realmente, para o mundo, para a vida e para a escola. Bom, falando um pouquinho, quando eu faço essa passagem, né, da casa para a escola, embora da casa tá sempre, vamos combinar, né, porque a gente vai da casa para a escola, da escola para casa, da casa para o mundo, do mundo para nossa casa, enfim. Então, se as habilidades socioemocionais, elas devem ser desenvolvidas desde a infância, a escola tem papel fundamental nessa tarefa, porque os nossos filhos, eles se desenvolvem na escola, né? E as famílias são muito importantes para esse crescimento, né? Mas em grande parte do tempo, as crianças estão na escola, né? A partir do momento ali, de uma certa idade, os amigos deles são os amigos da escola, né? Então a escola sempre precisa estar muito preparada para oferecer condições para praticar essas habilidades, para ensinar, né? Para realmente fazer essa formação integral com os nossos alunos, né? Então, por exemplo, a escola, ela tem um programa socioemocional, onde tem uma aula específica, onde a gente traz o conhecimento para cada aluno, né, do que é essa competência. Então, a gente vai trabalhar a competência, respeito, né? O que é o respeito, situações de respeito, como praticar o respeito, né? Que são ali os procedimentos para isso. Depois, habilidades. A escola promove práticas para o aluno praticar o respeito, né? Quando chega alguém dentro da sala,
né? Quando eu preciso pedir algo para alguém. E precisa ser atitudinal importante, né? Precisa ser para o todo. Olha só como é importante isso para a gente, né? Para o valor da nossa escola, para o valor das nossas famílias e para o valor da sala de aula também da turma. Então, né, cientes desse papel, né, que a escola ela tem já esse programa socioemocional e oferece muitos recursos para o desenvolvimento do filho de vocês. Então, isso é muito positivo, né, porque vocês podem ficar tranquilos que a escola busca isso, né, diariamente com os seus filhos, né? Então, eu trago aqui também para vocês uma pesquisa, olha só, um estudo realizado com mais de 150 mil famílias, mostrou que 34% das famílias esperam que a escola dê atenção especial e mais individualizada com a necessidade do filho. Olha só, gente, 34%. E 41% delas buscam ter um relacionamento próximo e participativo com a escola, e considera este um aspecto importante, né? A fonte é o Class App, né? Que é um aplicativo para comunicação entre escolas e famílias. Então, vamos pensar nesse ponto, né? Com o pai, com a mãe ali, né? A gente sempre espera que a escola dê uma atenção especial e individualizada, né? Então, e esse atendimento, com certeza, ele está bem mais relacionado ao acolher, ao cuidar, né? Porque a escola tem o papel de ensinar. Né? E as competências podem ser ensinadas, né? Lembra lá no começo eu falei sobre isso. As competências podem e devem ser ensinadas hoje de acordo com a BNCC, né? E eu quero que a minha escola dê atenção maior para o meu filho, né? Individualizado. Então, desenvolver tudo isso, né, para a escola. Como que eu faço esse acolhimento, né? Como eu recebo meus alunos, como eu recebo a família, é muito importante. E esse relacionamento próximo, que a escola também, né? Os pais pedem um relacionamento próximo e a escola também busca isso. Então, estar aqui hoje, nesse momento, mostra o quanto a escola quer estar próximo de vocês, né? E isso é fundamental para esse desenvolvimento comportamental. Então, algo que é crucial, né, pensar sempre. Como a escola e o que a escola está fazendo para este desenvolvimento. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 pilares da formação socioemocional de uma escola, né? Então, como que a escola ela consegue fazer essa formação? Como a escola garante essa formação? Bom, o primeiro pilar é dando formação de professores, né? Então, toda a equipe, ela passa por formações de autoconhecimento, experiências socioemocionais, competências socioemocionais e práticas didáticas, né? Porque o professor também precisa saber como eu faço, né? O que eu faço, como eu trabalho com o meu aluno. Então, a formação é um dos pilares fundamentais para ter o programa socioemocional na escola. Outro pilar é ter uma aula direta, né? Uma aula ali com material, uma aula guiada, né? Ali com os professores, com vídeos, com podcasts, com exercícios, com dinâmicas. Então, por isso que tem que ter uma aula ali, né? Na verdade, assim, essa aula ela garante um dos pilares para a escola praticar a formação socioemocional. Então, muitas vezes eu penso assim, poxa, meu filho ele não gosta muito de conversar, né? Ele tá ali naquela fase adolescente, que é mais difícil. Super entendemos e respeitamos isso, né? Mas quando o professor ele traz, ele provoca essa discussão em grupo, né? Tá desenvolvendo ali com eles o autoconhecimento e trazendo conhecimento sobre habilidades e competências socioemocionais, né? Então é fundamental dentro da formação socioemocional ter esse pilar estruturante de instrução direta. Outro pilar é a gestão escolar integrada e o engajamento da comunidade, né? Então, é uma gestão escolar preocupada, integrada. Então vamos fazer, né, a jornada da família, né? Vamos engajar a nossa comunidade, trazendo para eles assuntos importantes, relevantes, porque a nossa proposta sempre é ir ao encontro da família. Né? E a família também, com certeza. Quando vocês decidiram, vou colocar meu filho na FIEB, com certeza vocês esperam que a escola desenvolva o filho de vocês de forma integral, né? E aí o quarto pilar é fazendo a integração curricular de competências socioemocionais, né? Para que todos os professores consigam e trabalhem também, né? Então, mesmo eu sendo uma professora de matemática, por exemplo, né? Como eu trabalho, né? Eu consigo usar uma ferramenta de liderança, eu consigo usar, né, conversar com meus alunos, escutá-los, né, desenvolver ali a curiosidade, né, como que eu faço projetos, como eu faço integração com outros projetos que a escola tem. Então, a escola garante, através dos pilares da formação socioemocional, esse desenvolvimento com os filhos de vocês. Bom, e
outra coisa, né, que é importantíssima ali, como que eu garanto um posicionamento da escola na comunidade? Né? Toda vez que eu faço, por exemplo, eu estou fazendo uma palestra, eu estou trazendo os pais para um evento na escola, mostrando para vocês como a gente desenvolve esse trabalho, gera reconhecimento, né, do impacto da escola, da formação, do que o aluno, do que a escola busca para a formação do filho de vocês. Cria também uma percepção, né, de uma escola atualizada com o contexto atual da sociedade, né? Poxa, eu vou chegar lá no mundo, né? Mas se o mundo exige isso hoje, né, a minha escola está trabalhando. Se a BNCC garante, pede isso, a minha escola garante, né? A escola do meu filho está garantindo isso. Então, ter uma escola atualizada que garante essa formação com os nossos filhos é fundamental. E demonstra a formação de um aluno protagonista, né? A gente quer que os alunos tenham protagonismo, tenham esse desenvolvimento para ser, né, seres formados integralmente, né? E torna-se, claro, uma escola sempre bem colocada, bem posicionada, bem atrativa, né? Tanto para novos alunos, quanto para os alunos que estão, né? E os próximos, né, que virão ali, e profissionais também, né? Porque tem uma questão assim da comunidade, quando a gente sabe assim, olha, aquele aluno estudou na escola, né? Estudou lá na FIEB. Nossa, então você fala, poxa, legal, é uma escola que preza pela qualidade, é uma escola que busca essa qualidade, né? E promove. Então, isso é fundamental. A formação socioemocional dentro do âmbito escolar, gente, ele promove uma estruturação do currículo socioemocional, né, trabalhando diretamente o comportamento do aluno. Então, para torná-lo realmente mais independente, mais confiante e ter todas as habilidades aí melhor desenvolvidas. Bom, agora vamos falar um pouquinho do mundo, né? Para o mundo, né? Da escola, da casa, para a escola, para o mundo. Então, ter habilidades socioemocionais bem desenvolvidas é o grande diferencial para adultos e profissionais do futuro, né? O mercado de trabalho, ele exige hoje esse desenvolvimento. Então, profissionais com essas características socioemocionais são mais valorizados pelo mercado de trabalho, né? Porque tem uma maior capacidade para contornar situações complexas, mantém um ambiente muito mais agradável, tem mais controle, autorregulação, responsabilidade para poder fazer as entregas, né? Então, esse tipo de habilidade não é fácil também de ser encontrado, né? Porque não é da noite para o dia, né? Percebem? A gente traz isso desde a nossa infância, é uma construção, né? Eu não me torno responsável do dia para a noite, né? Então, é um passo a passo, né? Eu tenho pequenas responsabilidades quando eu sou pequena ali para guardar os meus brinquedos. E na vida adulta eu tenho uma responsabilidade de família, eu tenho uma responsabilidade com as minhas entregas no trabalho, enfim. Então é bom lembrar, gente, que para o desenvolvimento das características socioemocionais, não exclui o conhecimento técnico, né? É super importante eu ter minha formação, ter minha especialidade, né? Então a competência socioemocional, ela acrescenta outras qualidades, né? Que também serão fundamentais para o meu sucesso ali na vida profissional. Então, as competências intelectuais, sociais, né, de convívio e emocionais, elas devem ser cultivadas realmente para a gente realmente formar indivíduos mais completos, né, mais preparados, enfim. Algo que eu me lembrei agora, até, né, falando um pouquinho, até na saída ainda ali, né, da escola para o mundo, onde o aluno ele está no processo, ele chega no processo ali de vestibular, enfim. Hoje, um dos grandes desafios para o vestibular não é a parte técnica, é a parte realmente para controlar a ansiedade, né, o nervosismo, a pressão que aquele adolescente tem, que são competências totalmente socioemocionais ali que eu preciso realmente até para fazer uma prova, né? Então, algo que é muito importante hoje que, né, todas as empresas pedem ali, a questão da autoconfiança. Né? E a autoconfiança, gente, a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né? Até, ai, tá se achando, né? Com soberba, porque significa que a pessoa acredita realmente na sua capacidade. Não, eu sei que eu sou bom nisso, né? Eu sei que eu posso desenvolver esse trabalho, porque eu consigo fazer isso, né? E isso é desenvolvido desde criança, né? Porque um dos pontos também que a gente sofre aqui na frente, né? A gente, hoje como adulto, é insegurança, né? Muitas vezes a gente se sente inseguro em determinadas situações. E a gente desenvolve e adquire essa segurança desde pequenos. Então, quando eu falei lá no começo, né, a importância de reforçar os pontos fortes para os filhos, né, de elogiar, tecer elogios ali, é fundamental para esse desenvolvimento da autoconfiança, né? Poxa, eu ouvi a vida inteira que eu sou bom nisso.
Do mesmo jeito que é super perigoso quando a gente faz um reforço negativo, né? Porque às vezes a gente guarda naquilo, eu nunca fui bom em falar em público, né? Mas ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém aprendeu a falar em público, né? Nasceu a falando em público. E às vezes aquilo nos trava para aprender, para desenvolver, né? Então, poxa, eu posso não ser bom em algo? Posso, mas eu posso me desenvolver se eu quiser. Porque isso é um desenvolvimento, a gente aprende, né? Então, elogiar, reconhecer o que é bom e mostrar que eu posso me desenvolver no que eu não tenho, né? Isso nos ajuda nessa autoconfiança. Bom, sociabilidade dentro de uma empresa, claro, né, dentro do mercado de trabalho, o relacionamento é parte fundamental, né, de uma equipe, ali realmente para você se destacar e para você ter ajuda na autoconfiança também, né? E a parte social ela precisa ser trabalhada desde a infância, né? Muita gente também sofre ali, né? Ai, poxa, eu sou tímido, introspectivo. E é uma característica, ok, mas a gente precisa aprender a socializar, porque isso lá no mundo, para o mundo, ele é exigido uma sociabilidade. Não significa assim, poxa, aquela pessoa super, nossa, expansiva, alegre, conta piada. Não, não é isso, né? Às vezes eu não tenho essa característica, né? Eu não vou conseguir chegar aqui e contar uma piada para vocês, né? Mas não vai ter efeito nenhum, inclusive. Mas como eu consigo me socializar, né? Me relacionar com o outro, né? Isso o mundo pede muito, né? Autoconhecimento. Então aí volto a um ponto, né? Quando às vezes a gente, putz, lá você fala assim, olha, o meu filho se incomodou, ele não quer conversar sobre isso, mas às vezes ele não se conhece, né? Então, olha a importância desse desenvolvimento do autoconhecimento quando a gente está lá no mundo, vivendo tudo que a gente tem, os desafios, né? Não só de mercado de trabalho, mas agora a gente acabou de voltar, né, de uma pandemia. Ontem o Marco, né, na palestra do Marco, ele acabou falando bastante sobre isso. Então, é muito relevante mesmo esse desenvolvimento, né? Outra coisa que o mundo nos pede muito, resiliência. Bom, aí eu volto para a pandemia novamente, né? Como tivemos que ser resilientes nesse momento, né? E não é fácil ser resiliente. E é uma competência que a gente aprende a ser, né? Ninguém nasce resiliente, né? Então, a resiliência é uma característica importante para a tomada de decisão, né? Porque a gente é afetado todo dia por coisas que acontecem que estão fora do nosso círculo de controle, né? Notícias do mundo, né? Então, por exemplo, quando teve a pandemia, putz, vamos fechar tudo, né? Como eu reajo, como eu me coloco, enfim. Empatia, outro ponto que eu falei também lá no começo, que exige-se muito da gente, né? Se ter essa capacidade de escutar atentamente, de se colocar no lugar do outro. Bom, eu trago aqui para vocês também, né, porque essas competências se tornaram tão relevantes também para o mundo, né, para o mundo e para o mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa que diz que 70% das demissões em níveis estratégicos, né, são por motivos comportamentais. A gente contrata pelo conhecimento e demite pelo comportamento. Olha a relevância realmente deste desenvolvimento comportamental. Né? Quem não conhece alguém que você fala, gente, aquela pessoa é muito boa no que faz, mas é muito difícil lidar com ela. Então, e na vida adulta, gente, a gente desenvolver competências socioemocionais é muito mais desafiadoras, né? Então, quando eles vêm ali desde a infância já fazendo esse desenvolvimento, com certeza o resultado deles vão ser diferentes, né? Já é diferente, né? Penso sempre que as crianças, os estudantes são melhores do que nós, né? Para questão de empatia, de relacionamento, de social, mas é importante esse desenvolvimento com eles, para que eles tenham conhecimento e consciência realmente do mundo, né? Bom, eu trago para vocês também uma pesquisa que a revista Exame fez de 7 características de profissionais que são indispensáveis, né? Eu acho que é legal a gente ter essa visão também do mundo, né? O que o mundo, o mercado de trabalho espera. Então, primeiro é ser proativo, né? Eles esperam que o funcionário se coloque em situações que sejam, se colocar em situações sem que sejam mandados, né? Eles tenham ali proatividade para poder fazer, para poder resolver, sem ficar perguntando, enfim. Outra característica é assumir riscos, né? Não se restringem à zona de conforto, né? Ok, eu sou responsável, que aí tem muito a ver com a responsabilidade, né? Eu tenho responsabilidade, eu sei que isso eu consigo, enfim. Enxergar soluções, capazes de solucionar problemas e trazer novas propostas. Ser gente boa, né?
que a gente está na era da interpessoalidade, né? É importante, né, você ter essa característica de relacionamento social, né? Volta aqui, gente, não é aquela coisa, putz, sou eu, a pessoa mais legal, não é isso, né? Ser gente boa, gente disposta, gente que ouve, gente que participa, que faz parte, né, ali, se sente pertencente àquilo tudo que vive. Levam outras pessoas junto, né? Então, pessoas que são capazes de gerar vínculos e influenciar os outros, influenciar de forma positiva. Então, quando eu penso que eu sou o exemplo, aqui tem totalmente impacto, né? Eu sou o exemplo, eu consigo influenciar as pessoas de forma positiva para o meu comportamento, para me ajudar na estação, enfim. Entregar resultados de qualidade, né? Os resultados sempre diz ali muito, né, sobre uma característica de um profissional. E outro, né? Ter olhos que brilham, a última característica, né? Ter olhos que brilham ali está totalmente voltado à nossa motivação e propósito, né? E quando eu falo em motivação, né? A motivação, eu consigo te mobilizar, mas a motivação, né? Vem da gente, né? É como eu me motivo através de algo. É importante eu estar alinhada com o meu propósito, né? Então, dentro do programa socioemocional, a gente sempre trabalha a questão do propósito, né? O porquê. Por que que eu venho para a escola, né? O porquê, o que que eu quero, qual o legado que eu quero deixar, como eu quero ser reconhecida quando eu sair daqui da escola, como família, né? Fazer uma missão, né? Um propósito familiar. Qual é o nosso propósito da nossa família, né? Se reunir na mesa. Então, sempre quando a gente desenvolve e reconhece o que nos motiva, o nosso propósito é o que nos dá força, né? Com certeza. Por que vocês estão aqui hoje assistindo essa palestra? Tem um propósito. Filho de vocês. É um desenvolvimento da educação do filho de vocês. Esse é um propósito. Então, identificar o nosso propósito faz os nossos olhos brilharem sempre. Bom, pessoal, eu agradeço, né? Falei aqui bastante, né? Um pouquinho sobre da casa, da escola e do mundo, mas o que eu penso para finalizar tudo isso, né, é que realmente os olhos de vocês continuem brilhando e vocês participando muito e desenvolvendo cada vez mais este processo que é tão importante, tão fundamental na vida do filho de vocês e na vida de vocês também, né? É importante esse desenvolvimento das competências e das habilidades socioemocionais, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço e meu muito obrigado para todas as famílias e para a FIEP. Até mais!